Olá, nessa videoaula nós vamos percorrer o capítulo 3 do Sistema de Auditoria do SUS, que é o anexo 7 do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, SNA. Este é um documento curto, esse capítulo é curto, né? Esse anexo 7 é curto. Tentei fazer também uma síntese, limpando, aqueles aspectos que definitivamente não tem sentido cair na prova. Eu vou fazer a leitura destacando alguns. Ok? Vamos lá. Anexo 7, Sistema Nacional de Auditoria. Do Sistema de Auditoria do SUS, via internet, no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria, CISAúde SUS. Fica instituído o Sistema de Auditoria do SUS, CISAúde SUS, via internet, no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria. O CISAúde SUS, via internet, tem por objetivo geral a sistematização do acompanhamento, do controle e da produção das informações decorrentes das atividades de auditoria do componente federal do Sistema Nacional de Auditoria e dos componentes estaduais e municipais em todo o território nacional que se habilitarem ao uso do sistema. Ou seja, o sistema é por habilitação, então os estados e municípios se habilitam a esse sistema. São os seguintes objetivos específicos do CISAúde SUS: registrar, proteger e tratar informações referentes às atividades de auditoria de saúde realizadas pelos componentes do Sistema Nacional de Auditoria, integrar, hierarquizar e descentralizar e uniformizar o processo de tratamento das informações no âmbito do sistema, gerar informações baseadas no conhecimento para tomada de decisão sobre processos de auditoria em trâmite no Sistema Nacional e sobre a política de saúde estabelecida pelo Ministério da Saúde, propiciar a otimização dos fluxos e a eficiência administrativa na gestão do Sistema Nacional de Auditoria, subsidiar a prestação de informações aos órgãos de controle da administração e ao público em geral, e possibilitar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da gestão do SUS e dos processos de auditoria no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria. Dos procedimentos de notificação e oitiva a respeito de resultados de auditorias e outras atividades de controle realizadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS. Este capítulo dispõe sobre o procedimento de notificação oitiva de entes públicos, órgãos, entidades públicas e pessoas físicas e jurídicas privadas, além de outros interessados a respeito de resultados e auditorias e outras atividades de controle realizadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Parágrafo único. As notificações de que tratam este capítulo ocorrerão na hipótese de constatação de não conformidade apontada no relatório elaborado pela unidade do DENASUS. 10. A notificação será expedida pelo dirigente da unidade do DENASUS, responsável pela coordenação da atividade de controle ao seu destinatário em até 5 dias contados da data de conclusão do relatório preliminar disponibilizado no CISAúde SUS. Parágrafo único. O relatório preliminar conterá o registro de proposta de devolução, quando for o caso. Serão notificados o representante legal do órgão ou entidade auditado, o agente passível de responsabilização pela conduta apontada como não conforme pelo relatório preliminar, elaborado pela unidade do DENASUS, o ex-agente passível de responsabilização pela conduta apontada como não conforme pelo relatório preliminar elaborado pela unidade do DENASUS. Parágrafo único. Em caso de falecimento do ex-agente passível de responsabilização, será notificado o espólio na pessoa de sua representante legal, ou seja, quem for representante legal de acordo com o Código Civil. Os notificados poderão apresentar justificativa por escrito no prazo de 15 dias, prorrogável uma única vez, mediante solicitação fundamentado e a critério da autoridade que expediu a notificação. Da apuração de denúncias relacionadas com o funcionamento do SUS e da Comissão Corregedora Tripartite, CCT.
da apuração de denúncias relacionadas com o funcionamento do SUS. As denúncias sobre possíveis irregularidades no SUS enviadas ao Ministério da Saúde devem ser encaminhadas imediatamente ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS. Serão apuradas diretamente pelo DENASUS as denúncias referentes aos serviços de saúde sob gestão federal, que envolve os órgãos e estrutura regimental do Ministério da Saúde ou a ele vinculados, referente a gestões estadual e municipal do SUS, formuladas pelos gestores estaduais e municipais do SUS, encaminhadas pelos órgãos de controle interno e externo do governo federal, referente às ações e aos serviços de saúde de abrangência nacional, de conformidade com a Política Nacional de Saúde. Poderá ser apurada também pelo DENASUS, a critério de seu dirigente, a ocorrência de qualquer fato que atente contra o regular funcionamento do SUS. O DENASUS encaminhará imediatamente ao componente estadual ou municipal do SUS para apuração as denúncias de ocorrências não contidas nas hipóteses previstas no artigo 19. Para cumprimento do disposto no decreto tal, o DENASUS executará auditoria programada relativamente ao componente federal do Sistema Nacional de Auditoria, compreendendo auditoria de gestão e auditoria especializada. Caberá aos responsáveis pelo Sistema Nacional de Auditoria nos estados e municípios o encaminhamento ao DENASUS da relação dos auditores designados, dos cargos de direção e nome dos ocupantes. Os componentes do Sistema Nacional de Auditoria manterão banco de dados das auditorias realizadas, que poderão ser acessados pelo município, pelo estado e também pelo DENASUS. O diretor do DENASUS encaminhará os resultados das auditorias aos dirigentes dos órgãos e entidades do Ministério da Saúde competentes para a adoção das providências de correção das irregularidades apontadas, inclusive para apuração de responsabilidade se couber, dando ciência ao denunciante quando for o caso. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações legais inerentes à sua condição funcional, os servidores do Sistema Nacional de Auditoria guardarão sigilo sobre o teor das denúncias que conhecerem e sobre a identidade dos denunciantes. O diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS fica autorizado a expedir normas complementares para o cumprimento dessa seção. Seção 2. Da Comissão Corregedora Tripartite. Fica instituída a Comissão Corregedora Tripartite no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria, representativa do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e do Ministério da Saúde, que indicarão cada qual 3 membros para compô-la. A CCT será integrada por 9 membros titulares e respectivos suplentes, designados pelo Ministério da Saúde, sendo 3 membros representantes do Ministério da Saúde, um representante do Gabinete da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, que a coordenará, um representante da Secretaria Executiva, um representante da Secretaria de Atenção à Saúde, 3 membros representantes do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, e 3 membros representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONASENS, secretários municipais de saúde. 3 dos secretários estaduais e 3 dos municipais. Compete à CCT velar pelo funcionamento harmônico e ordenado do Sistema Nacional de Auditoria, identificar distorções no sistema e propor a direção correspondente do SUS e a sua correção. Resolver os impasses surgidos no âmbito do SNA, requerer dos órgãos competentes providências para apuração de denúncias de irregularidade que julgue procedentes e aprovar a realização de atividades de controle, avaliação e auditoria pelo nível federal ou estadual do Sistema Nacional de Auditoria, conforme o caso, em estados ou municípios, quando o órgão a cargo do qual estiverem afetas mostrar-se omisso ou sem condições de executá-las. Parágrafo único. Os membros do Conselho Nacional de Saúde poderão ter acesso aos trabalhos desenvolvidos pela CCT sem participação de caráter deliberativo.
é vedado aos dirigentes e servidores dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Auditoria e aos membros de seus suplentes da CCT serem proprietários, dirigente, acionista ou sócio cotista de entidades que prestem serviço de saúde no âmbito do SUS. Fica criada a Câmara Técnica da CCT, constituída com representantes dos componentes federal, estadual, municipal do Sistema Nacional de Auditoria, para, quando necessário, auxiliar a CCT na condução do seu trabalho. Ok? É bem enxuta esse sistema e tem diretriz muito clara.